Olá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de neoplasias. Falando um pouco mais sobre as metástases são implantes tumorais descontínuos em relação ao tumor primário e eles sempre vão definir um tumor como maligno, ou seja, apenas neoplasias malignas são capazes de realizar metástase. Isso devido a quê? Isso devido à característica das neoplasias malignas de serem invasivas e poderem penetrar nos vasos sanguíneos, linfáticos e cavidades corporais, o que facilita e propicia a sua disseminação. A palavra metástase ela é derivada de uma palavra grega, metástasis, que significa literalmente mudança de lugar ou transferência. Isso leva a uma formação de uma nova lesão tumoral a partir da primeira, sem continuidade entre elas. Aqui nesse exemplo, nós podemos observar macroscopicamente uma cavidade oral de um cão, e a gente observa que um foco neoplásico de melanoma bem diferenciado, e após a abertura da cavidade torácica, nós podemos observar vários focos metastáticos daquela mesma neoplasia. Como é que ocorre esse processo, então, de metástase? Isso é resultado de uma série complexa de interações entre células malignas, ou seja, as células neoplásicas, e as células do próprio hospedeiro. Isso ocorre com produtos gênicos secretados pelas células tumorais, estimulam a resposta imune do hospedeiro, o que faz com que haja liberação de diversos fatores de crescimento, fatores de diferenciação celular, e isso vai levar aquelas células neoplásicas a terem potencial de proteólise, ou seja, elas conseguem agora degradar diversas estruturas, e isso vai facilitar também a locomoção dessas células neoplásicas. Tudo isso associado vai fazer com que haja uma degradação daquelas estruturas adjacentes à matriz extracelular e, consequentemente, uma maior facilidade de disseminação. É importante a gente lembrar que existem alguns genes metastáticos, como META1, MYC e o RAS, e os genes antimetastáticos, que geralmente são secretados pelas células do hospedeiro, como NM23 e TIMP. Como é que ocorrem, então, as fases desse processo de metástase? Inicialmente, ocorre a invasão da matriz extracelular, a disseminação daquelas células, ou seja, a formação de um êmbolo neoplásico e, posteriormente, a implantação de células tumorais. Então, aqui nesse exemplo, nós temos na imagem células neoplásicas. Essas células elas começam invadindo, então, essa matriz extracelular, e aqui elas já estão entrando no processo de embolização, ou seja, de disseminação. Esse êmbolo metastático, após ele ganhar a corrente sanguínea, a corrente linfática, ele pode ou não se instalar em um determinado sítio e então continuar se proliferando, formando então implantes dessas células tumorais. A invasão da matriz extracelular ela ocorre como? Primeiro, tem uma redução da adesividade entre as células das células neoplásicas, em que há uma diminuição da expressão de ligandes entre as células, como por exemplo a diminuição de caderinas, principalmente a E-caderina. As células neoplásicas elas vão aumentar a expressão de receptores de superfície para a laminina, fibronectina e colágeno, o que vai facilitar a sua migração dentro daquele tecido, dentro daquela matriz extracelular. Vai ter um aumento de fatores de motilidade derivados das células tumorais. E também essas células tumorais elas vão produzir e secretar produtos de clivagem dos componentes da matriz, como por exemplo laminina e fibronectina, o que vai então promover o crescimento e a angiogênese também daquela neoplasia. Aqui demonstrando nessa imagem esquemática é muito interessante, porque aqui nós temos células neoplásicas, elas estão ligadas entre si, e aqui nós temos uma célula que ela já perdeu, primeiro, a adesividade entre ela e outras células, e ela começa a expressar esses receptores aqui, que são receptores para a laminina e para a fibronectina. Por quê? Porque isso vai facilitar a ligação dela nessas estruturas aqui da matriz extracelular e então promover a sua migração.
Essas células neoplásicas, elas também vão secretar diversas enzimas proteolíticas, como por exemplo colagenase do tipo 4, que vai degradar aquele colágeno daquela matriz e então facilitar a sua movimentação. E aqueles ligantes, eles vão se ligar à fibronectina, laminina, enfim, e isso vai facilitar também a sua migração. Além disso, essa célula neoplásica ela vai estar fornecendo diversos fatores de crescimento, como por exemplo o fator de motilidade autóctono, em que essa célula vai se autoestimular a continuar se movendo e disseminando. A disseminação metastática ela pode ocorrer por 3 vias principais, ou seja, a via linfática, a via hematogênica e a via transmural ou transcelômica. Na via linfática, ela ocorre principalmente para os linfonodos regionais, em que eles são os primeiros sítios de metástase, e eles estão associados principalmente à migração e disseminação de carcinomas. A via hematogênica, como o próprio nome diz, ele ocorre pela disseminação por vasos sanguíneos e ocorre principalmente a disseminação de sarcoma. Isso não quer dizer que, por exemplo, um carcinoma não vai fazer metástase por via hematogênica, não. Mas principalmente quem faz são sarcomas, da mesma forma aqui. Na via linfática também, principalmente são carcinomas, mas pode também ocorrer a migração e a disseminação de sarcomas. A via transmural ou transcelômica, ela ocorre por meio de canais, ductos ou cavidades naturais em que, ao contato de folhetos viscerais ou parietais de células que contenham células neoplásicas e então haja disseminação por contato. E aqui para demonstrar como ficaria então na histologia a presença dessas células neoplásicas dentro de vasos linfáticos e de vasos sanguíneos. Então nós temos aqui essas células que estão dentro dos vasos e formando então êmbolos neoplásicos. Aqui também, dentro de um vaso sanguíneo, nós podemos observar as células endoteliais, todas bonitinhas. E aqui dentro nós temos um êmbolo. É de parasita? Não. É de gordura? Não. É um êmbolo que contém células neoplásicas. Isso daqui, ambas as imagens são de adenocarcinoma de estômago, que está fazendo metástase. Agora, seguindo a fase de metástase, nós temos então a implantação ou crescimento secundário. Todas as células que ganham a corrente sanguínea, que ganham a corrente linfática, elas são capazes de formar um foco metastático? Nem sempre. Por quê? Porque a célula maligna, ela tem potencial de originar metástase, mas ela só vai formar um novo tumor quando encontra um ambiente favorável. Ou seja, a célula pode estar ali ganhando a circulação, porém, se ela não encontrar um ambiente, um tecido que favoreça o seu crescimento, ela pode até se aderir, ela pode até tentar formar um foco, porém ela não vai progredir. A adesão das células tumorais a moléculas específicas do endotélio vascular pode facilitar essa adesão e implantação desse foco metastático, em que nós temos moléculas de adesão como selectinas, VCAM, ICAM, PCAM, que elas são expressas em leucócitos e células endoteliais e também nas células neoplásicas. E é importante lembrar que focos em que há lesão endotelial, seja em casos de cicatrização ou de inflamação, vai favorecer a adesão dessas células neoplásicas ao endotélio. E como dito anteriormente, nem todos os oncócitos, ou seja, nem todas aquelas células que estão formando, que estão se disseminando pela corrente sanguínea linfática, etc., elas podem alcançar o tecido e então formar focos metastáticos. Eles necessitam de um ambiente favorável para que isso aconteça. É importante lembrar que cerca de 90% dessas células elas são destruídas por fagócitos ou anticorpos do próprio organismo. Eles podem também ficar retidos, mas falhar no processo de proliferação, ou podem ficar retidos e ficar em latência, ou seja, viáveis, porém parados na fase de G0 do ciclo celular, ou seja, no repouso mitótico, aguardando posteriores estímulos, como por exemplo estresse, senilidade, distúrbios endócrinos que possam possibilitar o retorno àquele ciclo mitótico. Aqui só demonstrando também, nós temos uma célula neoplásica, uma célula que foi transformada em uma célula neoplásica.
Essas células estão aqui proliferando, estimulando a angiogênese, tudo bonitinho. E aqui nós temos uma célula que ela começa a ter um subclone metastático, ou seja, ela começa a ter uma capacidade de invasão dessa matriz extracelular e então ela pode ganhar a corrente sanguínea e a corrente linfática. Nesse exemplo aqui nós temos uma corrente sanguínea. Então, ela vai se disseminar para dentro desse vaso, ela pode ser destruída por linfócitos, por plaquetas, por anticorpos, enfim. Mas aí, progredindo, ela pode, então, aderir ao endotélio vascular, formar um processo de extravasão e, então, formar um depósito metastático que vai estimular também a angiogênese, a proliferação de fatores para tentar manter aquele ambiente e, então, levar ao crescimento daquele foco metastático. Aqui demonstrando na macroscopia um processo metastático de uma neoplasia, aqui acometendo basicamente todo o fígado do animal. Nós podemos observar diversos focos e a apresentação seria basicamente essa. Nós observamos diversos focos, esses focos eles são invasivos, geralmente ao centro pode ter ou não um processo de necrose, e isso ocorre, como dito na aula anterior, devido ao rápido crescimento daquela neoplasia. E aqui mostrando na histologia como seria mais ou menos, então, aquele foco metastático. Nós podemos observar que aqui também é um fígado. Aqui nós temos os hepatócitos todos bonitinhos, a veia centro-lobular. E aqui nós podemos observar um outro tipo celular que não é semelhante àquelas células que a gente observa no fígado. Então, nós temos aqui um foco metastático para esse fígado. E aqui também nós podemos observar, aqui é um linfonodo, nós temos linfócitos todos bonitinhos aqui ao redor. Porém, nessa região aqui a gente consegue observar um grande foco metastático de um carcinoma em um linfonodo. Esse tecido era para estar aqui? Não. Era para estar aqui apenas tecido linfóide, tecido que compõe aquele linfonodo realmente. Agora, quais são as características daquelas células neoplásicas? Primeiro, características bioquímicas. As células neoplásicas, geralmente, elas apresentam vias metabólicas, ou seja, sistemas enzimáticos simplificados. Geralmente, elas apresentam maior conteúdo de água. Pode apresentar um pH bem mais baixo, isso devido à atividade glicolítica e produção de ácido lático daquela célula neoplásica. Pode ocorrer também metabolização rápida da glicose e ação expoliadora no hospedeiro devido à capacidade de captar aminoácidos para a produção de proteínas. Gente, essas duas partes aqui são bastante importantes, porque na neoplasia, geralmente pessoas que têm neoplasia, animais que têm neoplasia, podem apresentar uma situação chamada caquexia do câncer. O que seria essa caquexia do câncer? Apesar de estar consumida a mesma quantidade de calorias por dia que ingeria anteriormente, essa pessoa ou esse animal, ele pode começar a ter um emagrecimento progressivo. Por quê? Porque aquela célula neoplásica que está captando todos os nutrientes da dieta daquela pessoa. Então a pessoa ela vai emagrecendo progressivamente, pode perder proteínas, ela pode perder tecidos normais como músculos, enfim. E a neoplasia continua crescendo. Isso é uma situação bastante importante. Em relação à adesividade daquelas células neoplásicas, geralmente elas reduzem as moléculas de adesão, isso principalmente nas caderinas, como dito anteriormente. Vai ter uma diminuição da fibronectina, que vai ser aquela molécula que fixa as células ao interstício. Vai ter um aumento da eletronegatividade na face externa da membrana plasmática, e isso vai começar a criar uma autorrepressão entre aquelas células. E isso daqui, desse aumento dessa eletronegatividade, isso pode ocorrer também associado à diminuição de cálcio, que neutralizaria aquelas cargas negativas. Liberação de enzimas proteolíticas pode estar ocorrendo, e isso degradando diversos componentes da matriz extracelular.
E também um aumento do ácido ciálico nas proteínas de membranas, o que vai reduzir a adesividade ao colágeno e também a fibronectina. Todas essas características são muito importantes para a próxima característica, que é a característica de motilidade, em que, devido à menor adesividade entre as células, pode favorecer aquela motilidade celular e também, devido à perda do fenômeno de inibição por contato e maior desenvolvimento e modificação do citoesqueleto, tudo isso pode favorecer a disseminação metastática daquela neoplasia. Como dito aqui também, todas as características são fundamentais para a disseminação à distância, ou seja, a formação de um foco metastático. E aí nós temos a função. A função das células neoplásicas, elas podem variar, ou seja, de tumores anaplásicos em que vai ter uma perda daquela função, as células elas estão tão pobremente diferenciadas que elas já não conseguem sintetizar ou secretar diversos fatores, diversas coisas que estariam sendo secretadas e ou produzidas normalmente. Os tumores bem diferenciados, geralmente, eles podem manter a síntese das mesmas substâncias produzidas pelo tecido normal, como por exemplo o melanoma. O melanoma bem diferenciado, ele apresenta pigmento, ele apresenta aquela característica amarronzada, porém aquele mais anaplásico, ele pode apresentar-se branco ou pobremente pigmentado. E aí nós temos os tumores moderadamente diferenciados, que eles podem apresentar desvios qualitativos ou quantitativos da secreção ou da produção daquela determinada substância que seria produzida pelo tecido normal. Aqui demonstrando algumas características dessas células neoplásicas, nós temos aqui um exemplo de neoplasias de células redondas. Nós podemos observar aqui, primeiro, está tendo bastante pleomorfismo, ou seja, uma célula está menor, apresenta macrocitose, em que uma célula ela está maior do que a outra adjacente. Aqui nós podemos observar a presença de três núcleos. E isso é importante a gente lembrar, porque pode estar acontecendo uma coisa. Sempre que vocês virem, gente, neoplasia que apresenta números ímpares de núcleos, isso pode estar sugerindo que aí formou um foco de uma metástase aberrante, porque geralmente nós temos aqui, né, aquela célula que ela se divide em dois, que fica basicamente dessa forma, e então posteriormente ela se divide formando duas células, não é isso? Quando a gente vê uma figura de mitose aberrante, ou seja, aquela que se divide em três polos, ela vai originar o quê? Três células. Então, é um indicativo de que está ocorrendo figuras de mitoses aberrantes nessa neoplasia. Aqui nós também podemos observar um agrupamento muito grande de células e aqui também célula multinucleada. Aqui também nós podemos observar uma célula muito grande em comparação às outras, então tudo isso é característica de pleomorfismo, anisocitose, anisocariose. Nós podemos observar aqui que esse núcleo ele está bem maior do que o núcleo das outras células. Isso daqui é uma neoplasia conhecida como TVT. Aqui, o mastocitoma. Isso daqui é bem interessante, que, por exemplo, em relação à função, o mastócito, geralmente, ele produz o quê? Produz histamina, não é isso? Então, geralmente, o mastocitoma bem diferenciado, ele vai produzir também histamina. Como a gente pode observar aqui, todos esses grânulos presentes nessas células, que às vezes até obscurece aquele citoplasma. Isso daqui é uma coisa muito interessante para a gente ver, porque o animal que apresenta mastocitoma, geralmente, quando ele chega na clínica para a gente atender, a gente não tem assim aquela queixa, porque o animal está com mastocitoma. Não. Geralmente o animal ele chega com um sinal clínico de gastrite, úlcera gástrica, enfim. Isso decorre por quê? Devido à alta produção de histamina por essas células neoplásicas, a histamina ela age lá no estômago, estimulando a secreção de gastrina, que por sua vez estimula a secreção de ácido clorídrico.
E isso de uma forma muito grande, ou seja, já que é uma neoplasia e ela não responde a fatores inibitórios, isso pode levar então a uma úlcera gástrica, a uma gastrite crônica nesse animal, tá bom? Isso aqui é só de curiosidade. E aí, só para resumir, quais são as características entre as neoplasias benignas e as neoplasias malignas? As benignas, geralmente, elas são bem diferenciadas, apresentam um crescimento lento, elas não invadem o tecido adjacente. As mitoses, elas podem ser raras, porém, geralmente elas são normais, ou seja, se dividem apenas em duas células. E a ausência de metástase. Já as neoplasias malignas, elas são indiferenciadas, elas apresentam um crescimento geralmente rápido, geralmente apresentam um caráter invasivo, apresentam figuras de mitoses frequentes e geralmente atípicas, ou seja, se dividem em 3, 4, 5, e apresenta a possibilidade de formação de metástase. E aí a gente entra, além daquela apresentação da neoplasia em si, quais são as consequências que podem ocorrer no animal. Por exemplo, uma neoplasia muito grande na cavidade oral do animal vai trazer consequências? Obviamente que vai, consequência de obstrução daquela passagem para que o animal ele possa se alimentar. Se for, por exemplo, no intestino, no estômago, pode levar também consequências para o animal. Se for no esôfago, pode causar uma disfagia, enfim. Além dessas consequências que a gente já sabe, o que é que pode ocorrer também? Síndromes paraneoplásicas. O que são isso? São a produção heterotópica de substâncias com atividade hormonal, pode haver a liberação de substâncias vasoativas, liberação de autoanticorpos produzidos por neoplasias linfoproliferativas e, geralmente, o proprietário ele vai trazer o animal para a clínica não necessariamente porque ele suspeita de uma neoplasia, mas porque ele está apresentando aquelas consequências de uma síndrome paraneoplásica, tá bom? Como, por exemplo, o exemplo da gastrite em um caso de mastocitoma. O proprietário talvez esteja ali vendo, cresceu aqui um carocinho, mas eu não sei o que é que tá. Pode ser uma coisa normal, pode ser, pode não ser, mas eu vim aqui trazer o animal porque ele está apresentando gastrite. E isso que vai geralmente nortear, né, o encaminhamento desse animal, tá bom? O que é que pode acontecer? Pode ocorrer hiperpigmentação, ou seja, isso geralmente ocorre em tumores hipofisários, carcinomas pulmonares, carcinomas prostáticos, hepáticos e gástricos. Como por exemplo aqui, nós podemos observar esse animal, ele apresenta um foco aqui que está bem mais escurecido em relação ao resto do corpo desse animal, apesar de ele já estar apresentando uma coloração um pouco mais escura. Aqui também a face ventral desse animal, a gente consegue observar que a pele dele inicialmente era um pouco mais clara, porém a neoplasia ela está aumentando essa pigmentação nessa região. Pode ocorrer também a feminilização em casos de sertolioma em cães. Pode ocorrer a síndrome de Zollinger-Ellison, em que há um aumento da secreção de gastrina, isso principalmente em neoplasias pancreáticas, mas pode ocorrer também no caso de mastocitoma. A síndrome de Cushing, em que ocorre principalmente em casos de neoplasias hipofisárias e neoplasias adrenais, em que o animal ele apresenta todos esses sinais clínicos. Ele pode apresentar polifagia, polidipsia, poliúria, depressão. Ele apresenta esse rosto com uma característica um pouco mais triste, que ele apresenta exoftalmia, desidratação. A região do abdômen ele fica mais flácida e isso pode causar a formação de estrias. Pode apresentar alopecia bilateral. Todos esses sinais clínicos eles podem ser indicativos que está ocorrendo uma síndrome de Cushing. E essa síndrome ela pode ser originada de uma neoplasia adrenal. O hiperparatiroidismo heterotrópico, como a gente já
falou um pouco nas aulas passadas, em que pode ocorrer em casos de carcinoma pancreático, do adenal e também de pulmões. Hipercalcemia, que pode ocorrer em casos de linfossarcomas, carcinomas de glândulas perianais, carcinomas de células escamosas, enfim. E tudo isso pode dar origem àquela condição que a gente chama de mandíbula de borracha, que, devido ao estímulo das paratireolas de estar produzindo, de estar reabsorvendo grande quantidade de osso, pode deixar essa mandíbula um pouco mais maleável. Por quê? Porque é um dos principais focos de reabsorção, tá bom? E aqui, então, seria substituído por tecido conjuntivo fibroso. E aí a gente chega na segunda parte da nossa aula, que vai ser dando um foco maior ao processo de carcinogênese. A carcinogênese é um processo de múltiplas etapas que se caracteriza pelo acúmulo progressivo de alterações permanentes em uma linhagem celular, podendo levar anos para se manifestar de forma completa, ou seja, não vai ser um único fator que vai levar aquela célula a simplesmente desenvolver uma neoplasia, e também não vai ser de uma hora para outra, ou seja, uma pessoa que fuma cigarro, fumou 2 cigarros na vida, do nada ela vai ter câncer? Nem sempre. Claro, a chance dela vai ser um pouco maior do que uma pessoa que nunca fumou? Vai. Mas é bem mais frequente a gente observar uma pessoa que fuma, sei lá, há 20, 30 anos apresentar uma neoplasia do que uma pessoa que fuma pouco. É importante lembrar que cada mudança genética ela pode induzir uma nova propriedade que garante mecanismo de defesa e propagação daquela célula tumoral, ou seja, a célula tumoral ela apresenta inicialmente uma mutação e essa mutação ela pode sofrer várias mutações consecutivas que vão garantir a expansão daquelas células, a evasão da apoptose, a formação de metástase, enfim. Elas vão criando um processo de seleção natural daquela célula neoplásica, em que as células ficam menos responsivas aos mecanismos regulatórios naturais e apresentam maior capacidade de invasão tecidual. Então, como eu dito anteriormente, as células elas apresentam como se fosse uma seleção natural, em que as células com melhores capacidades adaptativas elas tendem a se multiplicar mais e sobreviver em comparação com as demais, promovendo a sua seleção. Ou seja, nós temos aqui célula normal, uma célula que ela passou por um agente carcinogênico ou cancerígeno, em que ela teve uma transformação neoplásica. Essa célula neoplásica ela vai se proliferar, e quem é que vai sobreviver principalmente? Aquelas células que apresentam maior capacidade invasiva, maior capacidade metastática, maior capacidade de evasão do sistema de controle do sistema normal. E aí a gente entra em uma questão que é bastante interessante, que é por que as células neoplásicas elas conseguem se dividir de forma infinita, digamos assim. As células normais, elas apresentam nessa região aqui os telômeros. Toda vez que há uma replicação celular, esses telômeros eles vão diminuindo a sua capacidade de continuar a divisão. Até que chegue então um momento em que haja a parada completa daquela divisão celular. As células cancerígenas, nessa região, elas apresentam uma enzima chamada de telomerase, que vai reconstruir esses telômeros nos terminais, e isso vai favorecer com que aquelas células elas continuem se replicando de maneira infinita. A carcinogênese ela é dividida para estudo em 3 fases principais, que é a fase de iniciação, a fase de promoção e a fase de progressão tumoral. Na fase de iniciação, é a fase em que há a mutação do DNA em si e ocorrem lesões estruturais no DNA suficientes para levar à desregulação no mecanismo de crescimento e proliferação celular. Esses estímulos eles podem ser químicos, físicos ou biológicos. Aqui eu coloquei como exemplos, por exemplo, o uso de cigarro, de tabaco, enfim, que já é demonstrado que apresenta fatores carcinogênicos, e aqui também aquelas folhas de eternite que já foi demonstrado que
tinha a presença, né, de amianto e era uma substância química que era carcinogênica. Atualmente já não se faz mais com amianto, faz com outras substâncias que não são lesivas e não são indutoras de carcinogênicos. Diversos inseticidas, fungicidas, herbicidas, enfim, eles podem também ter compostos que são carcinogênicos. Isso daqui é uma tabela que eu peguei da INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. É uma tabela muito grande, eu só peguei aqui um pedaço dessa tabela para demonstrar. E aqui nós temos diversos herbicidas, inseticidas, pesticidas, enfim, que apresentam relação com o desenvolvimento de câncer. Por isso que é importante, por exemplo, aquela situação que a gente fala assim, agrotóxicos na comida, tal e tal, tal e tal. É justamente por isso, porque às vezes esses agrotóxicos, eles podem conter substâncias que elas são carcinogênicas. Opa. Um outro tipo de carcinogênico que a gente pode observar são aqueles metais pesados. Como, por exemplo, aqui eu botei 2 metais pesados, aqui nós temos o chumbo. Às vezes a gente fala assim, teve um vazamento de chumbo em tal rio e os peixes estão contaminados. Qual é o risco que isso traz para a sociedade humana? Porque aqueles animais, aqueles peixes, eles podem consumir uma quantidade grande de chumbo e, posteriormente, nós, os seres humanos, ingerir aquele animal e então provocar sinais clínicos. Por quê? Porque consumindo uma grande quantidade de animais, a gente também está consumindo uma grande quantidade daquele metal pesado. E aqui um outro exemplo que é mais corriqueiro, por exemplo, para a nossa área de medicina veterinária, que é o mercúrio, que está presente naqueles termômetros. Às vezes o termômetro quebra e a gente vê na internet diversos vídeos de pessoas que acabam brincando com essa substância, porque querendo ou não, é interessante, é bonito de se ver, porém, essa substância aqui é altamente cancerígena. Algumas plantas elas podem ter efeito carcinogênico, como por exemplo aqui nós temos a samambaia, que é a Pteridgium aquilina, na medicina veterinária e apresenta grande importância principalmente para bovinos, ruminantes em geral. Por quê? Porque é uma substância que pode causar tipanismo, algumas alterações digestivas e também o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas no trato digestivo, além de algumas outras alterações no sistema desse animal. Alguns vírus que podem causar neoplasias são o vírus da papilomatose, que a gente vê a papilomatose canina, bovina, o HPV, que ocorre também em humanos, e pode levar então à formação dessas neoplasias com aspecto esse aspecto de papilas. O vírus da leucose enzootica bovina também, que é bastante importante para a medicina veterinária, principalmente para bovinos, em que há uma formação de linfomas, de linfossarcomas nesses animais, e também é causado por um vírus. E também temos aquelas neoplasias que podem ser causadas por bactérias, como por exemplo a Helicobacter pylori, que é popularmente conhecida como H. pylori, que causa principalmente inflamação crônica no estômago, mas pode também posteriormente levar a um processo neoplásico. É importante lembrar que a presença de um agente carcinógeno em si não necessariamente vai induzir a transformação neoplásica, mas pode aumentar em grande proporção a quantidade, ou seja, a chance de desenvolver aquela neoplasia. Por exemplo, uma pessoa que teve gastrite por H. pylori, ela vai ter câncer? Não, mas a chance dela ter câncer é bem maior em comparação de uma pessoa que não teve H. pylori. A mesma coisa aqui, uma pessoa que ela tem passou anos com H. pylori, com a gastrite crônica, ela vai ter bem mais chance do que uma pessoa, por exemplo, que teve H. pylori, ela teve um tratamento adequado, se curou e nunca mais teve nenhum tipo de processo inflamatório relacionado. Então, é importante lembrar que não só apenas pela presença, mas por diversos outros fatores. Uma pessoa que morou 10 dias em uma casa que tinha telhado de eternite que continha amianto, ela vai ter câncer? Não necessariamente. Por quê? Isso só vai aumentar a chance dela de ter uma neoplasia, mas isso não é um fator determinante em si.
Na fase de promoção neoplásica, geralmente ocorre uma progressão, uma proliferação daquelas células neoplásicas por agentes que eles não são em si carcinogênicos. Ou seja, vai ser aqueles fatores que vão facilitar a divisão celular de clones neoplásicos e podem ser hormônios, fenóis, drogas, fatores de crescimento, etc. Então, aqui nós temos nesse exemplo estágio de iniciação daquela neoplasia, em que os genes eles sofrem a ação dos agentes cancerígenos e aqui na fase de promoção, essas células elas se proliferam. Pode ser por fatores que eles não estão associados em si com o desenvolvimento neoplásico. Na fase de progressão, há uma multiplicação descontrolada e irreversível daquelas células que sofreram a transformação do seu material genético e nessa sequência pode aparecer o sinal clínico da doença, ou seja, aquela neoplasia já com um tamanho um pouco maior, em que é possível fazer o diagnóstico clínico. Então, novamente naquele quadrinho, nós temos aqui o terceiro estágio, que é o estágio da progressão, em que há uma multiplicação descontrolada e irreversível daquelas células neoplásicas. Aqui, só para resumir todo aquele processo, nós temos, então, uma célula normal, que ela sofreu diversos fatores, por agentes químicos, vírus, radiação, mutação espontânea, em que houve, então, uma alteração daquele genoma, e essa fase é denominada de iniciação neoplásica. Aquela célula que ela já foi iniciada, ela começa a passar por expansão clonal, ou seja, ela começa a aumentar de tamanho, começa a se proliferar, e tudo isso vai levando mais alterações genômicas até a instalação daquela neoplasia. E com isso vai ter, então, o processo de progressão, em que essa neoplasia ela vai crescer, né, de uma maneira exponencial, pode formar focos metastáticos ou não, e então aparecer a disseminação neoplásica e o sinal clínico relacionado a isso. De uma maneira geral, nós temos genes que são classificados como genes supressores tumorais e oncogenes. Os genes supressores tumorais, como o próprio nome diz, eles vão restringir o crescimento celular e vão impedir que aquela célula sofra transformação maligna. Dentre os genes supressores tumorais, o mais estudado é o TP53, que codifica aquela proteína de transcrição que é o fator P53. O P53 vai ser uma proteína de reparo do DNA e ela é uma proteína que ela fica ali entre a fase G1 e a fase S, ou seja, logo antes da divisão daquele DNA. Por quê? Porque se tiver alguma falha, ela pode estimular a apoptose daquela célula, pode estimular o reparo dela. E já foi observado que acima de 50% dos tumores em homens apresentam uma falha nessa proteína P53. Já os oncogenes são genes que codificam proteínas que vão favorecer a transformação maligna e que normalmente estão presentes nas células normais sob forma de proto-oncogenes. Os proto-oncogenes, em situações de normalidade, eles vão produzir proteínas que apresentam funções completamente normais. Porém, se passar por um processo de iniciação neoplásica, em que há uma variação estrutural naqueles proto-oncogenes, eles então vão se transformar em oncogenes que vão levar a um desenvolvimento neoplásico. Aqui demonstrando como isso pode ocorrer, por exemplo, nós temos aqui um cromossomo, nós temos uma região que tem um proto-oncogene relacionado à divisão celular, em que normalmente essa célula vai se dividir em quantidades normais, porém, esse proto-oncogene ele pode passar por um processo de ativação, seja por mutação genética, amplificação ou recombinação cromossomal, em que essa célula ela começa a apresentar alteração genética que vai conferir uma vantagem de uma maneira geral para o desenvolvimento daquela neoplasia. E aqui nós temos já um oncogene completamente mutado, em que ele vai levar a divisões não reguladas daquelas células. As mutações de genes normais, que são os proto-oncogenes envolvidos na carcinogênese, são principalmente fatores de crescimento, receptores de fatores de crescimento, proteína de transdução de sinal, que é a RAS, proteína de regulação nuclear e reguladores do ciclo celular, como proteínas quinases.
E é importantíssimo lembrar, nenhum oncogene sozinho causa câncer. Vários oncogenes e vários genes supressores de tumores, que são os gatekeepers, devem estar envolvidos, bem como genes reparadores do DNA, que são os caretakers. Só para demonstrar aqui qual é a função desses genes, os gatekeepers eles também são conhecidos como genes porteiros ou genes sentinelas, em que eles inibem ou controlam o crescimento celular. Ou seja, eles estão ali para regular quantas vezes aquele DNA ou então aquela célula ela vai poder se dividir. Quando esse gene está suprimido ou mutado, o que ocorre? Há uma divisão exacerbada daquela célula. Já os caretakers, ou seja, aqueles genes protetores ou zeladores, eles vão suprimir as mutações, mantendo o gene sadio, ou seja, aquela célula está se dividindo, ele precisa de um regulador para ver que ela não está gerando mutações e se ela está gerando mutações para que ela não consiga se perpetuar. Ou seja, pode estimular a apoptose, como por exemplo nós temos aquela molécula que é o P53. Aqui só demonstrando como essas vias estão interligadas, nós temos aqui os gatekeepers e nós temos aqui os caretakers. Antes de gerar uma mutação geral na divisão celular, o que é que ocorre? Ocorre uma falha na regulação daquele DNA e isso vai levando a mais dano àquele DNA, aquele genoma, e consequentemente vai levar a uma instabilidade genética e então mutações também na fase de divisão celular, levando então ao desenvolvimento neoplásico. Agradeço a todos pela atenção.